Fala, meu povo, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu vim aqui hoje, quero gravar uma mensagem para vocês a respeito de João 17. Antes de eu falar do texto, quero introduzir a respeito de João. O Evangelho de João, ele é diferente dos outros evangelhos. A respeito de João, João é uma carta universal. Ele foi escrito para todo mundo, diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que foi direcionado tanto para um povo como para o outro. Mateus escreve para os judeus, uma linha judaica. Marcos escreve para os saduceus. E Lucas escreve para um homem chamado Teófilo. Também ele vai escrever Atos dos Apóstolos. João é uma carta universal. João não escreve direcionado a ninguém, mas escreve direcionado a todos os povos. Você novo convertido, você um cristão já antigo, ele vai escrever para todos. João é uma linguagem fácil, uma linguagem que todos entendem e ninguém fica com dúvida do que João está escrevendo e passando a sua mensagem. Assim é o livro do Evangelho de João. E o Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, que me chamou muita atenção. Eu tenho esse texto aqui, meditado nele há muitas semanas já, quase um mês meditando só nesse verso 17. Então eu queria que você pensasse comigo a respeito, observasse o texto, observasse o que João está dizendo. A oração de Jesus em João 17 vai ser expressada em 3 parágrafos. A primeira, ele vai orar para que o Pai o glorifique na cruz, trazendo aquela glória que ele tinha antes de descer em terra. Ele tinha uma glória e essa glória vai ser devolvida a Jesus. Deus vai devolver essa glória a Jesus. Segunda linha é que Jesus vai orar, ele vai orar pelos seus discípulos, para que Deus guarde no mundo, porque eles estão no mundo, mas eles não são do mundo, eles estão ali. E também Jesus vai orar por todas as pessoas que ainda vão conhecer Jesus, que ainda vão ali receber de Jesus, a crer em Jesus, mesmo não vendo, mesmo não o vendo fisicamente, mesmo não andando fisicamente, ainda vão ver quem é Jesus. Assim é o livro de João. João, a respeito de tudo o que Jesus fez e faz, ele escreveu. João é uma linha mais paterna. João é uma linha mais de filho, de luz, pão. João vai falar sobre o bom pastor. E assim a linha de João é diferente de Lucas, de Marcos, de Mateus, que é uma linha direcionada. Um dos evangelhos mais robusto é o livro de Lucas. Lucas traz mais detalhes a respeito também do encontro dos ventres de Maria e de Zacarias, de Maria e Isabel. Vai falar a respeito do nascimento de Jesus, vai falar sobre João Batista. Já João vai falar sobre o Verbo encarnado, aquele que se fez carne e habitou entre nós. E também traz a respeito do tabernáculo. João vai enfatizar sobre os anjos que subiam e desciam, que também fala lá no sonho de Jacó em Gênesis. Então, João vai falar sobre um Jesus Pai, um Jesus Filho, um Jesus que se apresenta ao mundo como o pão vivo que desceu do céu. Jesus se apresenta como aquele que vai dar ou vai trazer o Espírito Santo, a promessa do Espírito Santo. Ele é aquele que conversou com uma mulher samaritana no poço de Jacó. Esse é o Jesus que João apresenta, um Jesus mais presente, um Jesus mais amoroso, um Jesus um pouco mais que venceu o mundo, um Jesus pastor, um Jesus que consola, que está perto. Esse é o Jesus mais verdadeiro. João apresenta lá em João 6, o sermão mais duro de Jesus desde em terra, e vai apresentar o primeiro milagre que nenhum dos evangelhos apresentou, que é o Caná da Galileia,
Ele está lá e ele transforma a água em vinho e Jesus vai se apresentando. Ele se apresenta como aquele que é a luz do mundo, aquele que vai ser a luz para todos que estão em trevas. Então Jesus se apresenta ao mundo assim e se apresenta ao Pai dessa forma. Ele se apresentou para nós como bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. João 10 vai falar sobre isso. E Jesus também se apresenta como luz do mundo, aquele que traz luz ao mundo, aquele que venceu o mundo e também deu garantia que a gente iria vencer. Também vai falar sobre a videira e o Pai sendo o agricultor. Ele vai se apresentar como uma videira verdadeira, aquele que permanecer nele, vai ter parte com ele, permanecer, estar nele. Vai ser cortado todos os ramos que deu fruto para dar novos frutos. Então a gente tem um Jesus mais direto, um Jesus mais presente, um Jesus mais que vai falar, que vai se apresentar como Cristo. João apresenta Jesus como o Cristo mesmo, aquele que é o Cristo que veio ao mundo, o que o Pai o enviou. E João, ele traz as palavras de Jesus a respeito disso. Então, o capítulo 17, verso 3 vai dizer dessa forma: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu preciso apresentar duas palavras. A primeira está no grego, vai dizer sobre conhecer Jesus aqui intelectualmente, não só intelecto, conhecer de ouvir uma palavra, conhecer de ler, conhecer por um livro, não só isso, mas ele vai apresentar um Jesus que vai um Jesus de experiência, conhecer Deus na experiência, conhecer Deus de fato, conhecer um Deus que realmente é um Deus de experiência, um Deus que é vivo e se apresenta para todos. O conhecer não só aqui, mas de estar junto, de estar presente, de ter uma experiência sobrenatural com Deus e você conhecer Deus dessa forma, não só de intelecto. A outra palavra, essa palavra grega chama gnosis, e a outra palavra é no hebraico. Oséias vai apresentar sobre o conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, esse conhecer é Iada. Na palavra hebraica, Iada se apresenta também como um Deus de experiência, um Deus que nós experimentamos. Não um Deus somente aqui, mas um Deus que é de experiência, um Deus do sobrenatural, um Deus que se apresenta para você de forma de experiência, não somente um Deus de intelecto, um Deus de você apresentar a Deus para a pessoa, mas a pessoa experimentar de fato esse Deus que é um Deus de experiência. Deus quer trazer experiência a nós. Jó experimentou de fato ver Deus, mas não só ouvir, mas ver Deus. Ele viu a Deus e Jó conheceu Deus de fato, de andar com ele na experiência que ele passou, de viver uma prova, de viver uma calamidade na vida. Tem pessoas que é assim, ela precisa passar por uma calamidade para conhecer de fato o Deus que ela serve. Não um Deus somente de ouvido, mas um Deus de experiência, um Deus que se apresenta para a gente. Você está no seu secreto, de repente Deus se apresenta para você numa experiência de forma sobrenatural. Assim como Jesus apresenta para Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração. A maior experiência de Pedro ali, vendo Jesus ressurreto, vendo Jesus transfigurado. Ele está ali vendo Jesus. Essa experiência que fala de conhecer a Deus. Conhecer Deus, como eu digo sempre, conhecer Deus pelo lado de dentro, mas não um Deus somente de falas, não um Deus somente de intelecto, mas um Deus que vai se apresentar de fato para você
de forma sobrenatural. Às vezes Deus vai se apresentar através de um anjo, Deus vai se apresentar através da mão formigando, Deus vai se apresentar através de um frio na barriga, Deus vai se apresentar através de um profeta que vem e fala aquilo que você orou uma noite antes. Deus de experiência. Às vezes uma experiência de orar por alguém, alguém ser curado, de você ouvir a voz de Deus de fato de perto. Esse é o conhecer a Deus na experiência e estar com Ele ali, pronto para viver eternamente com Ele. O Deus, conhecer o Deus, esta é a vida eterna, que conheça a Deus. Queremos vida eterna, mas não queremos conhecer quem é que dá a vida eterna. Aquele que dá a vida eterna, aquele que se apresenta e garantiu a vida eterna para nós. O céu não é a nossa nossa recompensa está na vida eterna, morar com Deus eternamente, estar com Ele eternamente, estar com o Pai todos os dias das nossas vidas, para a eternidade. É isso que Deus quer de nós, que nós o conheçamos e vivemos a eternidade com Ele. A Bíblia vai dizer em Hebreus que sem santificação a qual não veremos a Deus. Deus não se vê somente de ir à igreja, e a igreja é uma consequência do nosso relacionamento de conhecer a Deus. Igreja é somente a consequência daquilo que eu vivo no secreto e eu vou para Deus no público. Igreja não é o que você vê de quatro paredes. Igreja é quando todo mundo está reunido para cultuar um único Deus, que esse Deus que se apresenta para Jesus, e Jesus conhece que é o Pai, ele vai dizer que é o único Deus verdadeiro, a qual ninguém chegará a Ele, a não ser por Jesus. Então, a vida eterna é esta, conhecer a Deus. Eu preciso conhecer para entrar, eu preciso conhecer para estar, eu preciso conhecer para viver com Ele todos os dias. Eu preciso conhecer a Deus de fato, na experiência. Eu quero Deus, mas eu não quero viver com Ele. Eu quero Deus, mas eu não quero estar com Ele. Eu quero Deus, mas eu não quero um relacionamento sincero com Ele. Aí que está errado. A vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro. Não existe outro Deus a não ser o Deus verdadeiro da Bíblia. Então precisamos olhar e ver que Jesus quer se apresentar para nós, não somente de palavras, mas de experiências espirituais. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa viver essa experiência, você precisa andar com Ele, viver com Ele. Estar todos os dias com Ele. Porque é assim que nós vamos conhecer Deus. Eu conheço Deus lendo a Bíblia, eu conheço Deus orando, eu conheço Deus vivendo com Deus, eu conheço Deus. Mas de fato, será que eu estou conhecendo Deus como Ele é? O Deus único e verdadeiro, eu preciso conhecê-lo, eu preciso estar com Ele, eu preciso andar com Ele, eu preciso ir com Ele. Então, precisamos estar ali conhecendo a Deus para ter vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro. Precisamos conhecer Deus, e conhecer Deus requer renúncias. Conhecer Deus requer de você atitudes. A primeira atitude, você precisa buscá-lo. Tiago vai dizer que buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração, vai dizer Jeremias. Tiago vai dizer, aquele que se achega a Deus, Ele se achegará a vós. Então, precisamos se achegar a Deus e precisamos buscá-lo enquanto se pode achar e ser achado por Ele. Precisamos achar Deus, buscar Deus de todo o coração. Coração no original é alma, buscar de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E também se achegar a Deus, como o Tiago diz. Tiago vai dizer que aquele se achegai-vos a mim e eu se achegarei a vós. Ou seja, vamos se achegar. A atitude é nossa de se achegar. E a de Deus é consequência dele se achegar em nós. Precisamos conhecê-lo. De fato, o conhecer a Deus, a primeira atitude é
Ir a Deus, conhecê-lo, ir lá no secreto e conhecer Ele. Estar ali no secreto, não por uma bênção, não por um dom, não por um chamado, mas conhecer Deus, estar com Ele na intimidade. A segunda coisa é ler a Bíblia. Você precisa conhecer Deus lendo a palavra, ter experiência na palavra. Um texto saltar aos olhos, um texto vir ao coração, você ler, você estudar, você meditar. Medite de dia e de noite, vai dizer Salmos 1. Então, precisamos meditar na palavra, precisamos estar na palavra, precisamos obedecer à palavra. E a segunda coisa, andar no sobrenatural. Você precisa andar no sobrenatural, você precisa fluir nos dons, você precisa orar por cura, orar por milagres, você precisa ministrar a palavra no sobrenatural, no poder de Deus. Paulo vai dizer que ele não foi com sabedoria humana, mas na demonstração de poder. E poder ali no grego é dunamis, poder explosivo do Espírito. Então precisamos buscar a Deus, ir a Deus, conhecer a Deus. Tem gente que vai conhecer Deus na prova, mas tem gente que vai conhecer Deus na oração. Tem gente que vai conhecer Deus orando, lendo, jejuando. Aí você vai conhecer a Deus de fato. Amém? Deus abençoe. Compartilha, curta, se inscreva no canal para receber e ative a notificação quando subir mais vídeos. Deus abençoe.